Qual é a posição que Deus nos coloca? E qual é o conhecimento que nós temos de Jesus? Então é isso que eu gostaria de hoje realmente pensar com vocês. Glória a Deus. Houve um momento em que Jesus, reunido com seus discípulos, ele queria um feedback. Ele queria saber o que as pessoas estavam falando dele. Ele, na verdade, fez uma pergunta, isso está lá em Mateus capítulo 16. Jesus chegando da região de Cesárea, 13. Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Na verdade, Jesus chega assim, olha, o que eles têm falado de mim? O que eles pensam ao meu respeito? E às vezes nós também temos alguns pensamentos, algumas ideias a respeito de Jesus. E nem sempre essas ideias são tão esclarecedoras ou tão verdadeiras. As nossas ideias e os nossos conceitos às vezes estão contaminados com as nossas experiências. Se eu chegar aqui e pedir para você definir a palavra Pai, com certeza, se você não for lá no dicionário, você vai compartilhar algumas impressões baseado na sua experiência que você teve com seu pai. Para alguns, pai é alguém presente. Para outros, pai é alguém que foi embora. Para outros, pai é um trabalhador. E assim surge então a nossa opinião baseado nas nossas experiências. E em relação a Jesus, da mesma forma. E aqui, quando Jesus chegou para pedir este relato, aí eles começaram a dizer, olha, alguns dizem que o Senhor é o João Batista que ressuscitou. Outros dizem, é o Elias que também voltou. Então começaram, não, ele é um dos profetas. Qual é a sua opinião de Jesus? Lógico, evidente que depois de um louvor desse tão maravilhoso, que foi destacado de maneira extraordinária quem é Jesus. Mas eu gostaria que você olhasse para a sua realidade. Quem é Jesus na sua vida quando as coisas não vão bem? Quem é Jesus quando de repente uma fatalidade acontece? Quem é Jesus para você quando de repente, sem mais, sem menos, você é convidado a ir lá para o RH e você é dispensado da empresa? Quem é Jesus naquele momento que você estava fazendo um negócio, estava realizando um negócio, estava tudo certo para você, conquistar aquilo que estava nesta negociação, de repente dá tudo errado? Quem é Jesus quando de repente o seu melhor amigo, a pessoa que mais você confia, te machuca? Quem é Jesus quando de repente uma questão de saúde acontece, ou de doença, melhor falando? Quem é Jesus quando de repente um ente querido parte? Então nós precisamos, desta consciência, ou de trazermos a memória, de estarmos fundamentando a nossa fé, fundamentando de fato quem é Jesus e quem nós somos nele. Qual é a posição que Deus nos coloca e qual é o conhecimento que nós temos de Jesus. Então é isso que eu gostaria de hoje realmente pensar com vocês. E aqui em Efésios capítulo 1, deixa eu achar aqui, Efésios 1:18, o apóstolo Paulo, ele estava orando pela igreja de Efésios, e ele diz assim, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou,
as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestes. O próximo, por favor. E muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. O apóstolo Paulo, ele teve uma revelação muito profunda de quem era Jesus. O apóstolo Paulo, um perseguidor da igreja, e de repente ele tem ali uma experiência no caminho de Damasco, ele encontra-se com Jesus, e ali então ele foi impactado. Ele ouve uma voz, Jesus se revela a ele, e ele então começa a ter esta clareza. E eu também, nós como igreja, nós precisamos, se encaixar nesta oração, que os olhos do nosso coração sejam iluminados. Nós precisamos sim deste espírito de revelação, de compreensão, de termos uma clareza de quem de fato é o Senhor Jesus, e não estarmos baseando nas nossas experiências, porque quando estamos baseando nas nossas experiências, quantas e quantas vezes eu e você achamos que Deus tinha nos abandonado. Quantas e quantas vezes, no momento de uma crise, de uma dificuldade, você orou, a minha oração não passa do teto, Deus está tão distante, Deus não me responde. Quem já pensou isso alguma vez? Só eu? Com certeza todos nós. Então nós precisamos, que o olho do nosso coração, o nosso homem interior, a nossa alma precisa ser restaurada, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa racionalidade, a questão de razão, de ter o conhecimento real de quem é Jesus. E aqui então ele está dizendo que os vossos olhos sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança. Nós precisamos, de mais experiências reais com Jesus. E Deus te trouxe aqui, nesta noite, porque Ele quer tocar na sua vida. Ele quer que você saia deste culto melhor do que você entrou. Que você saia daqui hoje consciente de que, o meu Jesus, Ele é simples mais do que tudo. O meu Jesus é a razão do meu viver. Então aqui ele está dizendo sobre isso, e ele fala claramente, conheça o que? A esperança. Meu amado, nós somos peregrinos aqui na terra, nós estamos aqui de passagem, nós estaremos enfrentando lutas cada dia que surge, cada dia basta o seu mal, disse Jesus, falando da questão de ansiedade. Nós temos que enfrentar o desafio do presente, porque o futuro pertence a Deus. Nós precisamos sim olhar para o passado com gratidão e não viver no passado. Nós precisamos entender que este é o dia que o Senhor fez e nele vamos nos alegrar, nele vamos superar os desafios. Saiba que não importa o tamanho da sua luta, não importa o tamanho do seu problema, quem está com você é maior do que está no mundo. Quem está do seu lado, na verdade eu vou avançar um pouquinho mais, porque às vezes nós também visualizamos Jesus do nosso lado. Mas o texto fala que nós precisamos ter uma revelação maior. Nós precisamos, compreender as riquezas da gloriosa herança. Aqui ele está falando, quando se fala em riqueza, é plenitude, não é riqueza material que nós associamos. Quando falamos em riqueza, nós já associamos aquele que tem a casa aqui, carro lá, não sei o que. Não, as riquezas é a presença de Deus, é a revelação de quem Deus é, a sua riqueza, da gloriosa herança deles nos santos. E aí então eu quero que você vá comigo lá em Efésios capítulo 3. No verso 16.
Novamente aqui Paulo está orando pela igreja de Efésios. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, olha bem, oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder. Lá ele está falando para que nossos olhos, ou os olhos do nosso coração, compreenda a esperança, que as riquezas da gloriosa, as riquezas que Deus tem para nós, possa fazer diferença. Agora aqui ele está sendo específico, que esta riqueza gloriosa nos fortaleça no nosso interior. Quando nós estamos falando do interior, nós estamos falando daquilo que pensamos, daquilo que sentimos, sabe, daquilo que está, sabe, você está vivendo na intimidade, como foi cantado aqui. Às vezes é depressão, às vezes é angústia, às vezes é tristeza, às vezes é alegria, às vezes é gozo, mas Deus quer nos fortalecer. O que é fortalecer? Trazer maturidade, segurança, é você se sentir forte, independente da circunstância. O Salmo 23 tem que ser mais do que um talismã do cristão, para você ter segurança que verdadeiramente o Senhor é o seu pastor e nada faltará. Então esta segurança, as riquezas da glória do Senhor tem que ser revelada, e ela se revela sim pela palavra, ela se revela sim porque o Espírito Santo foi nos dado como parte desta riqueza. E lá em Romanos 8 diz que o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. A palavra de Deus diz que o Espírito nos guia em toda a verdade. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo nos dá poder para sermos tudo aquilo que Ele planejou. Então nós precisamos, sabe, abrir a mente do nosso coração e falar: Senhor, eu quero ter esta convicção, eu quero que o Senhor realmente marque a minha vida, ao ponto de eu saber que as riquezas do Senhor, as riquezas da Tua glória, a Tua presença é uma realidade na minha vida. E o texto continua: para que as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Agora, olha o 17. Para que Cristo, lê para mim, por favor. Habite aonde? Habite aonde? De quem? No coração de quem? No meu. Não é nosso não, sinto muito. Que Ele habite no meu coração. A sua riqueza, a sua glória, a revelação de quem Ele é, a plenitude daquilo que Ele veio manifestar, toda esta presença, ela foi colocada. Ele diz: olha, a minha riqueza vai fortalecer você no seu íntimo, no seu ser interior. Ele está dizendo, orando, que os olhos do seu coração se abram, para que você tenha revelação, para que você tenha sabedoria. E agora ele está dizendo: para que Cristo habite no seu coração. Esse é um mistério. Mas eu vou fazer a perguntinha básica: quem vive em você? Quem vive em você? Quem vive em você? Quem vive em você? Ele está baixando? Quem vive em você? Você tem certeza disso? Baseado em que você tem esta segurança? Baseado em que? Na palavra? E lá em João capítulo 14, ele diz que, eu posso achar aqui, eu estou meio perdido das minhas anotações. Ele disse assim: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos, e aqueles que guardam os meus mandamentos, o meu Pai o amará. E Jesus dizendo, e Ele e eu viremos e faremos nele morada. Jesus está dizendo o seguinte, que quando eu estou obedecendo, quando eu aceitei Jesus, o Pai, o Espírito Santo, porque acabamos de ler que Ele nos fortalece pelo poder,
o nosso homem interior pelo poder no Espírito Santo. Agora Jesus, nesse João 14, está dizendo: eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Então, novamente, quem vive em você? O Todo-Poderoso. Quem vive em você? Aquele que venceu. Quem vive em você? Quem é Jesus? Esse Jesus que vive em você através do Espírito Santo. E você precisa então, ter esta compreensão, mudar esta mentalidade de coitado, esta mentalidade de que eu não mereço, esta mentalidade, está vendo, eu sou miserável pecador. Meu amado, Jesus veio buscar o doente, Jesus veio buscar as pessoas carentes como eu e você. E nós precisamos desta compreensão. E aqui o texto então vai dizendo: para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Então nós temos que ter esta convicção. E o apóstolo Paulo, ele destaca estas questões. Ele destaca de que Deus quer realmente fazer de nós pessoas seguras, pessoas conscientes desta riqueza espiritual, deste fortalecimento interior, desta revelação de quem nós somos em Cristo. E se o Todo-Poderoso vive em mim, então eu recebi o que? Poder. Eu recebi o que? Graça. Eu recebi o que? Revestimento. A unção de Deus não é uma historinha e não se compra com obras, mas se compra pela graça. Na verdade foi dado pela graça. E olha, interessante, lá em Isaías 41:3 diz: darei a vocês os tesouros das trevas ou da escuridão, riquezas armazenadas em locais secretos, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que convoca pelo nome. Aí eu puxo 2: eu irei adiante de você, aplanarei os montes, derrubarei portas de bronze e romperei as trancas de ferro. Meu amado, Deus está prometendo para mim e para você riquezas escondidas. Não aquilo como foi pregado domingo passado, aquilo que o olho nunca viu, que o ouvido jamais ouviu, que você jamais imaginou. Estas riquezas escondidas são revelações, são compreensão, são firmeza na palavra. A palavra começa a ser não só uma palavra escrita, mas ela começa a ser logo, rema, começa a ser verdade para você. E aí então você começa a romper, sabe, aquilo que estava tapando os seus olhos e te faz vencedor. Então hoje Deus está trazendo riquezas escondidas. Deus está trazendo, fortalecimento para a sua fé. Deus está dizendo para você: minha filha, meu filho, você não está sozinho nesse deserto, neste vale da sombra da morte, nesta dificuldade. Você não está sozinho, porque eu, o Senhor, estou dentro de você. É o grande mistério, mas essa é a grande verdade. E se você observar, meu amado, desde o dia que você aceitou Jesus, iniciou-se uma transformação. Eu me lembro muito bem quando eu cheguei na casa de Deus e abri meu coração para Jesus. Eu era um cara totalmente vazio, sem esperança, um cara tão complicado. Mas Jesus foi fazendo a obra, ainda continua fazendo. E que bom que a obra não está pronta ainda. Mas eu posso dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido e que Ele é poderoso para me guardar até aquele dia. Deus é poderoso para te guardar até o dia que a trombeta soar. Deus é poderoso para te guardar. Quando você fechar os olhos aqui na terra, você vai abrir os olhos na eternidade e você vai ouvir: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado. Então esta compreensão nós temos que fortalecer. Nós precisamos, lá em Efésios 1:7 diz: nele, quem? Jesus, nós temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. A palavra de Deus diz muito claramente de que nós já fomos perdoados. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E Ele diz: dos seus pecados
já não me lembro mais. Por que ainda você estava confessando o pecado de 1930? Ah, Senhor, naquele dia, Senhor, eu não devia ter falado o que eu falei, Senhor, me perdoa. Aí vai orar de novo. Ah, Senhor, naquele dia, em 1930, eu falei o que não devia. Ah, Senhor, me perdoa, Senhor, porque em 1930, eu sei que você não nasceu nessa data, porque nem eu também, tá? Mas você está entendendo. Porque nós temos que estar pedindo perdão do mesmo pecado. E ele está falando, peraí, que pecado é esse? Porque naquele dia que você confessou, Cristo está em você, o sangue de Jesus já te purificou, esse pecado já não existe mais. E é interessante que a pessoa começa a viver correndo atrás da culpa. Ela vive se remoendo, por que eu fiz, por que eu casei com esse amado? Eu ia falar outra coisa. Por que eu escolhi esse caminho? Por que eu fiz esse negócio? Vive remoendo. Meu amado, você errou, confessou, Deus perdoou. Porque está escrito, o que está escrito lá em João, 1 João 1,9. Ah, você não sabe? Lógico que você sabe. Se confessarmos, Ele para... poucos sabem, né? Tem os mestres aqui que sabem. Mas vou repetir para você. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda a injustiça. Quando que nós nos sentimos injustiçados? Boa pergunta. Porque esse texto está dizendo assim, confesse e eu perdoo o seu pecado e te purifico da injustiça. Quem já foi injustiçado aqui? Só eu? O que é ser injustiçado? É quando alguém faz alguma coisa para você. Ou em outras palavras, alguém pecou contra você. Alguém feriu você. Foi uma injustiça. Mas quando você confessa, quando você abre o seu coração, quando você reconhece que a mágoa não faz bem para você, quando você reconhece que mágoa é pecado, e quando você está admitindo de que aquela pessoa que te feriu, ela fez errado, ela merece o salário do pecado, que é a morte, mas você fala, Senhor, eu estou confessando o meu pecado, e não perdoar é pecado, então estou confessando que eu quero perdoar, então Ele te purifica, Ele cura o seu coração desta injustiça. Faz sentido? Por que você é purificado então? Porque você confessa. Então nós temos que entender aqui, e temos a redenção por meio dele, pelo sangue, perdão para os pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Riquezas envolve tantas coisas. Riqueza é abundância de graça. A riqueza envolve perdão. Riqueza do Senhor envolve o que? Revestimento, autoridade, assistência, proteção. As riquezas do Senhor, Ele é refúgio, Ele é socorro, bem presente na sua angústia, na sua tristeza. Ele é Deus que restaura a nossa alma. As riquezas do Senhor, ela é manifesta em Cristo Jesus, nome que está sobre todos os nomes, nome que está acima de toda potestade, nome que venceu. E Ele disse, Jesus disse, todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. Esse Jesus vive em você. Olha bem, então quero avançar um pouquinho mais. Olha o que diz. Para que Cristo habite... peraí. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Se alguém lá no seu trabalho chegar e falar para você, olha, cuidado com fulano, ele pode fazer um trabalho para você. Ele é, sabe, daquela coisa lá.
Ai, fizeram macumba contra você. Pronto, acabou a vida. Cuidado, aquele fulano lá tem mal, ele tem um olho que destrói qualquer coisa. Ai, então é mal olhado. Ai. Eu vim de uma tradição religiosa tão distorcida. Quem já tem em casa, comigo ninguém pode, espada de São Jorge. Quem? Eu tinha isso. E quando ficava amarelo uma das folhas, ai, dá uma demanda. Só eu que tive isso. Tem mais alguém que é dessa raça? Só eu. Então eu sou o mais pecador aqui. Mas quem aqui? O que acontece quando você sabe que alguém fez algo para você? Você valoriza muito mais o negativo do que o positivo, ou as riquezas que você tem. Então, meu amado, olha, existe uma promessa. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Há uma promessa: nenhuma arma forjada contra você prosperará, porque o Senhor é que vive em você. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor da batalha, Ele é o seu escudo, Ele é a sua fortaleza. Toda e qualquer seta que lançar, se você tendo consciência de quem você é, se você tem consciência de quem vive em você, fique tranquilo, nesta peleja não terás que pelejar, mas o Senhor vai pelejar por você. Riquezas da sua graça, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Mas infelizmente, quanto tempo nós passamos meditando na palavra? Quantos versículos da Bíblia nós lemos por dia? Quanto tempo nós passamos meditando? Mas agora, vamos lá, quanto tempo você passa no Face? Falando com as suas amigas, postando. Quanto tempo você está curtindo coisas horríveis? Habite em vossos corações a palavra. Buscar-me-eis e me achareis. Sabe por que o povo perece? Sabe por que a sua vida é um sobe e desce? Porque você não está tomando posse da riqueza que já está em você. Você é uma pessoa rica. Na verdade, a riqueza que tem dentro de você, ela é abundante. Eu vim para que você tenha riqueza, e riqueza com abundância. Na verdade, eu vim para que você tenha vida. E ter vida é uma grande riqueza. Nós temos que ser grato pela vida. Nós temos que acordar a cada dia e dizer o que está escrito no salmista: este é o dia que o Senhor fez, nele eu vou me alegrar, porque este dia se chama presente, e presente a gente recebe de quem gosta da gente, e Deus me ama, então Ele está me dando um dia para que eu transborde, para que eu viva, para que eu desfrute das riquezas dEle. Aí, cara, você fala de riqueza, você não sabe como é que eu estou. Eu sou rico independente do saldo da minha conta. Eu sou rico independente do limite do meu cartão de crédito. Eu sou rico porque Ele, Jesus, escolheu habitar em mim. E Ele é o Todo-Poderoso. Ele escolheu habitar em você. E você é uma pessoa abundante. Você tem as riquezas do Senhor. E nós precisamos, sabe, orar. Falar: Senhor, me dá o espírito de revelação e de sabedoria. Vou terminar daqui 1 hora. Pode ficar, vocês estão aí, né? Amém? Vai lá no Colossenses 1:27. A Ele quis dar Deus
A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Realmente é um mistério. Como explicar que o Deus Todo-Poderoso habita em mim? Como explicar isso? É mistério. Mas quem sinceramente, depois que aceitou Jesus, algo foi transformado na sua vida. É real. É real. É algo realmente profundo. Você foi transformado. Mas é mistério. O próprio Nicodemos não entendeu. Eis que necessário é nascer de novo. Como posso eu, um homem adulto, voltar ao ventre da minha mãe? Meu amado, por isso que você tem que estar firmado na palavra, na graça, nas riquezas do Senhor. Não importa, não é pela lógica, é por fé. Cristo habita no seu coração, é por fé. Fé é você enxergar o que você não vê. Fé é você esperar, ter convicção de que aquilo que você espera acontece. Então, meu amado, todo dia ao acordar, respira fundo, dá um sorriso para você. Cara, está pirado já. Dá uma olhada no espelho e fala assim: olha, escute aqui. Você é uma pessoa que tem as riquezas do Todo-Poderoso em você. Você tem paz, alegria, mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade. Você tem o Espírito Santo em você. E você tem o socorro, você tem o refúgio, você tem a fortaleza, você tem Deus que é maior do que os seus problemas. E esse Deus que habita em você é maior do que aquela crise no seu serviço, no seu negócio. Ele é maior do que esta situação que está te sufocando. Respira fundo e diz: verdadeiramente o Senhor é o meu pastor. Nada, nada, nada me faltará. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque a vara e o cajado do Senhor me consola. E tem mais: Senhor, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda diante dos meus inimigos. Estão te perseguindo lá no trabalho? Fique tranquilo, Deus vai te promover. Carlos, promoveu, me mandaram embora. Fique atento, Deus tem caminho novo para você. Nada, nenhuma circunstância é maior do que o seu Deus. Acredite, mas desfrute da riqueza. Você já travou aí, ó. Falou em riqueza, trava. Como pode, Carlos? Eu canto corinho desde criança. Eu sou pobre, 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 de marré, marré, marré. Riqueza. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando desta riqueza que te fortalece aqui dentro, que faz de você uma pessoa mais forte, equilibrada, uma pessoa sábia, uma pessoa que quando cai não fica prostrado, porque sabe que o Deus que vive em você, o justo pode cair até 7 vezes, mas este Deus que vive em você te levanta. Esta riqueza que está revelado na palavra, que nada mais é do que Deus, do que nós acabamos de cantar aqui. É esse Jesus maravilhoso. Cara, mas estou doente. Olha para Jesus. Jesus, pelas tuas pisaduras eu fui sarado. Senhor, sim, eu vou enfrentar o médico, se necessário eu vou enfrentar uma cirurgia, mas Senhor, eu vou, e o Senhor vai usar a mão dos médicos. Senhor, o Senhor pode operar milagre, e se o Senhor quiser, eu tomo posse, mas independente de ser ou não ser curado, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No mundo nós temos aflições. E eu te pergunto, quem é Jesus para você?
uma religião. De manhã eu falava, quando criança, eu tinha uma imagem de Jesus. E na sexta-feira santa, que naquele tempo falava sexta-feira maior, eu não sabia por quê, eu era criança. Eu vim de uma tradição católica. Eu fui até coroinha. Mas na sexta-feira santa, quando tinha a procissão do Senhor morto, eu chorava. Mataram Jesus. Eu não entendia nada. Então, eu servia aquele Jesus, com aquela carinha de dó. Olhava para ele, fazia até minha devoção. Para muitos irmãos, Jesus ainda é aquele coitado da cruz. Ou então aquele morto na sexta-feira. E Deus, pela sua infinita graça, com a sua infinita riqueza, me convenceu que aquilo lá é religião. E o dia, e aí eu lembro do corinho, desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim e salva a ti também. Eu sei que você tem a riqueza. Eu sei que Jesus está aí, porque Deus não mente. Eu sei que se você abrir o coração, Ele já entrou. O que está faltando é, tira, Senhor, me dá revelação, compreensão de que não mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Não mais eu quem vivo. Vamos lá, repita comigo. Quem vivo é Cristo que vive em mim. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Então, meu irmão, as riquezas da glória de Deus, as riquezas da graça de Deus, as riquezas do poder de Deus, as riquezas reveladas na palavra, já está em você. E realmente o que cantamos hoje é maravilhoso. O nome de Jesus é poderoso. Feche seus olhos. Eu quero que nesse momento você olhe para a sua vida. Tem alguém aí. Nós fomos com Ele crucificados. Nós fomos com Ele sepultados. A vida que agora temos pela fé no Senhor Jesus. Oro para que as riquezas da graça, a gloriosa riqueza da esperança, a gloriosa riqueza do revestimento, do poder, seja real na sua vida. O que está doendo em você? Dá uma olhadinha para o seu lado. Jesus está dizendo, filha, eu não só estou do seu lado, eu estou dentro de você. Eu sou o Senhor que te sustento. Esta luta pode durar uma noite, mas não se preocupe, tudo passa, a alegria vem pelo amanhecer. Você que quer nesta noite orar como Paulo, Senhor, me dá este espírito de revelação, de compreensão destas riquezas e me dá sabedoria para experimentá-la. Eu quero te convidar a ficar de pé e falar, Senhor, eu quero mais de Ti, já sou tua filha, já sou teu filho, e você vai realmente declarar que você
é pertencente ao reino de Deus, e o nome que está sobre todos os nomes habita em você. Ore agora. Senhor Deus e Pai, ó Deus, peço, assim como Paulo orou pela igreja, eu estou orando, Deus. Dá-nos este espírito de revelação, de compreensão, de entendimento, de que o Senhor vive em nós, que agora somos, ó Deus, participantes deste mistério. Ó Deus, é a riqueza da Tua graça, a riqueza da esperança, a riqueza do poder, do revestimento, já habita em nós. Abre, ó Deus, o entendimento dos Teus filhos, nós como igreja, e nos faz, ó Deus, pessoas maduras, e que muitas vezes até chorando, não se desesperando, muitas vezes cansados, mas jamais desanimados. Ó Deus, em nome de Jesus, restaura, Senhor, o ânimo de cada um aqui, ó Pai, em nome do Senhor. Amém. Ore assim comigo. Senhor Jesus, eu me coloco diante da Tua presença, ouvi a Tua palavra, e eu quero tomar posse dessas riquezas da Tua graça, da esperança, do Teu poder. Obrigado, Senhor, porque eu sou uma pessoa rica, abundante, porque o Senhor vive em mim, e eu creio, ó Deus, que eu estou neste processo de crescimento, mas ninguém, nenhuma circunstância, nenhuma dificuldade vai tirar o Senhor da minha vida, porque o Senhor é fiel, e o Senhor prometeu estar comigo todos os dias, até a consumação do século. Então eu te agradeço, porque muitas e muitas vezes eu me esqueço disso, mas o Senhor não esquece, e o Senhor está comigo, e no Senhor, e pelo Senhor, eu sou mais que vencedor. Amém.